Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E esses dias nós fizemos um vídeo falando sobre o período interbíblico. E algumas pessoas acabaram me perguntando um pouco sobre os apócrifos. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os apócrifos, tá bom? Mas antes de continuarmos, gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, deixasse o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo. Primeiramente, como nós falamos, é sempre bom nós entendermos o que significa a palavra, qual é o significado da palavra apócrifo. A palavra apócrifo deriva do grego apócrifon e significa, etimologicamente falando, coisa oculta, secreta ou escondida. Isso aqui é o significado etimológico da palavra apócrifo. Nesse sentido, os antigos costumavam chamar de apócrifos os livros que continham doutrinas reservadas aos iniciados de alguma seita ou conhecida apenas pelos membros de algum determinado grupo. Nesta última acepção, um livro apócrifo é sinônimo de esotérico, ou seja, lida exclusivamente pelos integrantes de uma escola filosófica em lições fechadas ao público. E outra pergunta que surgiu foi por que os livros apócrifos eles não foram ou eles não fazem parte da Bíblia Sagrada Protestante. Os livros apócrifos são livros que contêm passagens duvidosas, contêm heresias e afirmações contrárias à natureza divina. Os livros apócrifos possuem valor histórico para os estudiosos, mas não são reconhecidos como livros inspirados por Deus para guiar o seu povo. Portanto, eles foram tirados do cânon bíblico protestante. Não foram reconhecidos como livros legítimos da Bíblia Sagrada, mas como algo falso, isto é, algo que não foi inspirado pelo Espírito Santo quando foi escrito. E como nós já falamos, então, o motivo por que eles foram rejeitados e por que eles não fazem parte da Bíblia Sagrada Protestante é exatamente porque tem doutrinas muito duvidosas, né? Elas colocam em xeque isso. Então eu queria aqui falar um pouco sobre algumas heresias de alguns livros apócrifos que foram retirados aí da Bíblia Sagrada, por não terem uma autoridade, uma inspiração divina. Uma das grandes razões, talvez as principais delas para nós, os evangélicos, rejeitarmos os apócrifos, é devido à grande quantidade de heresias que tais livros apresentam. Fora isso, existe também lendas absurdas e fictícias e graves erros históricos e geográficos, o que fazem os apócrifos serem desqualificados como palavra de Deus. A seguir, daremos um resumo de cada livro e logo a seguir mostraremos seus graves erros. Acompanhe comigo e não saia daí. Por exemplo, o livro de Tobias, 200 a.C. É uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Ele apresenta justificação pelas obras, ele apresenta meditação dos santos, superstições. Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Então só por aí você já começa a entender por que esses livros não fazem parte da Bíblia Sagrada. Judite, 150 a.C. é a história de uma heroína viúva e formosa que salva a sua cidade enganando um general inimigo e decapitando. Grande heresia é a própria história onde os fins justificam os meios. Baruque, 100 a.C. Baruque, 100 AD, né? Ano Domini. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? O que significa a sigla AC e o que significa a sigla AD. Não percam o próximo vídeo. Apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus da destruição de Jerusalém. Porém, é de data muito posterior, quando de segunda destruição de Jerusalém no pós-Cristo. Traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos. Eclesiástico, 180 AC, antes de Cristo.
muito semelhante aos livros de Provérbio, não fosse as tantas heresias contidas nele. Algumas das heresias contidas em Eclesiástico é justificação pelas obras, trato cruel aos escravos, incentivo ao ódio aos samaritanos. O livro de sabedoria de Salomão, 40 AD, né? Livro escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria do epicurismo, filosofia grega na era cristã. Apresenta o corpo como prisão da alma, doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma e também a salvação pela sabedoria. Agora nós vamos falar um pouco sobre Macabeus, primeira, segunda e terceira Macabeus. Primeiro Macabeus, 100 a.C. Descreve a história de 3 irmãos da família dos Macabeus que no chamado período interbíblico lutam contra inimigos dos judeus visando a preservação do seu povo e terra. A segunda Macabeus, 100 a.C., não é continuação do primeiro Macabeus, mas é um relato paralelo cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeu. Apresenta a oração pelos mortos, culto à missa pelos mortos, o próprio autor não se julga inspirado, intercessão pelos santos. Adição a Daniel, capítulo 13 e 14. A história de Susana, segundo esta lenda, Daniel salva Susana num julgamento fictício baseado em um falso testemunho. Capítulo 14, Bel e o dragão, contém histórias sobre a necessidade da idolatria. E o capítulo 3, 24, 29, o cântico dos jovens na fornalha, coisa que a Bíblia não narra. Então aqui, essas são as heresias e esses são os motivos, né? Um dos motivos, e motivos muito fortes, motivo muito importante, o porquê que esses livros não foram então colocados dentro da Bíblia, eles foram rejeitados como sendo falsos, por causa disso, né, dessas doutrinas que são contrárias ao próprio cristianismo, né, são contrários à inspiração divina. Então entra muito em contradição, cai muitas heresias, muitas lendas e ações fictícias. Então aqui espero que você tenha gostado desse vídeo que falamos um pouco sobre o que significa a palavra apócrifo e o motivo pelo qual eles foram rejeitados, tá? Então você já pôde ver, né, pelas heresias que nós apresentamos aqui, o porquê que eles foram rejeitados. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.